Moisés, ele escreve as leis judaicas. Ele fundou o judaísmo. O judaísmo vem de Moisés, mas nós sabemos também que Cristo ele é comparado ou parecido com Cristo porque Cristo ele funda o cristianismo. Então, o cristianismo vem de Cristo. Para você que não sabe também, a palavra cristão, você que se define como cristão, o termo cristão significa pequeno Cristo. Então, todos nós que falamos que somos cristãos, nós estamos declarando que somos um pequeno Cristo aqui na Terra. Para você que não sabe, tá bom? Vamos continuar a pré-existência de Cristo. Jesus é antes da existência. Por quê? Porque o livro de João começa desse jeito, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Então nós vemos João começar que no princípio era o Verbo. Que verbo é esse? Quando você vai lá para o Gênesis, capítulo 1, versículo 1, você vê lá o verbo ali. Por quê? Bereshit bara Elohim. No princípio criou. Esse nome criar é dar a existência aquilo que não existe. O verbo criar ali é o próprio Jesus. Então, Jesus de João capítulo 1 e versículo 1 é o mesmo Jesus de Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Então, Jesus é antes do universo. Jesus é a palavra que sai da boca de Deus. Também temos algumas religiões que defendem algumas coisas diferentes. Uma delas, aquela religião que gosta de bater na nossa porta no domingo de manhã. Eu sei que você não sabe quem é, né? Sei que você nem imagina quem é. Isso mesmo, os testemunhas de Jeová. Eles acreditam que Jesus não é um Deus. Eles acreditam que Jesus não é um Deus supremo como nosso Deus, mas é um Deus menor. E esses são os testemunhas de Jeová. Acreditam que Jesus é um Deus menor que não pode ser adorado. Mas nós sabemos que não funciona desse jeito. Por quê? Porque eles dizem assim. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito do Pai. A palavra primogênito é o primeiro de uma espécie. Eles dizem que Jesus é o primeiro, então Jesus foi criado. Ele não é um Deus igual ao nosso Deus. Ele é apenas o primeiro da espécie. Ele foi criado. Então ele não pode ser adorado sendo uma criatura. Mas sabemos que não funciona desse jeito. Jesus, ele é o primeiro, sim, mas o primeiro Deus que encarnou, que veio à Terra, que sofreu por nós, que padeceu por nós, que pagou pelos nossos pecados. Esse Jesus que nós servimos, esse é o Jesus, o primeiro a fazer essas coisas, é o primeiro de uma espécie. É o primeiro Deus que se encarnou aqui na Terra, que sofreu como nós, que padeceu muito mais que nós, que sofreu. Então, é nessa parte que a Bíblia diz que ele é o primogênito. Também é o único, a qual morre, ressuscita e é levado ao céu.
Também temos as duas naturezas de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele é Deus e também ele foi carne. Então nós sabemos que Jesus tinha duas naturezas e sabemos como dividir essa natureza de Jesus também. Quando você abre lá em João, capítulo 4, você percebe que Jesus se senta à beira de um poço, ele fala para a mulher que ele pede água, que ele é a água da vida. Como homem, João capítulo 11, Jesus chora ao saber que o seu amigo morreu e todos estavam zombando porque ele não chegou antes. Mas como Deus, ele grita na frente daquela tumba e pede para que o defunto saia depois de 4 dias. Como homem, Jesus, ele interrompe o enterro dizendo à mãe do defunto: não chores. E como Deus, ele encosta naquele esquife e o defunto ressuscita. Como homem, nós sabemos que ele acompanha um pai que tinha uma filha de 12 anos que estava morta agora. E nós conhecemos a história. Como homem, ele acompanha aquele pai que estava triste, angustiado, até a sua casa. Mas como Deus, ele faz com que aquela menina ressuscite. Então sabemos que Jesus tinha, sim, duas naturezas. Vamos continuar. Uma das coisas interessantes também é a respeito da família de Jesus. Alguns dizem, como o catolicismo, afirma que Miriam ou Maria, ela concebeu Jesus, mas depois que Jesus nasce, ela teria morrido virgem, não teria tido relações com outro homem. Sabemos que o catolicismo, até hoje, eles afirmam essa história, a qual Maria morreu virgem. Mas temos algumas passagens bíblicas, a qual é mencionado alguns irmãos de Jesus. E aí fica difícil, porque ou Maria morreu virgem, ou Maria teve relações porque teve outros irmãos. Jesus teve outros irmãos. Como falar isso? No catolicismo, eles dizem, sim, Jesus teve outros irmãos, mas esses irmãos seriam primos dele. Alguns primos dele. Como foi criado perto, seriam seus irmãos. Por isso a Bíblia menciona que tinha alguns irmãos. Mas nós, cristãos, não acreditamos nisso. Nós sabemos que Jesus, sim, tinha irmãos. Quem fala isso não sou eu, é a Bíblia. Vamos ver? Mateus 6, me perdoa. Marcos capítulo 3. Olha só o que está citando. Marcos 6, versículo 3. Mateus 12, versículo 46. Marcos 3, versículo 31 e 32.